Imagine por um momento, você está em um barco, no meio de um lago escuro, o vento frio cortando sua pele, enquanto as ondas parecem querer engolir tudo ao seu redor. Agora me responda, o que passaria pela sua cabeça se de repente você visse uma figura andando sobre a água? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro, o pescador, o homem cheio de dúvidas e impulsos. Ele não era perfeito, longe disso. Mas de alguma forma ele se tornou a rocha sobre o que Jesus decidiu construir sua igreja. Como isso aconteceu? Como um homem tão falho pode ser escolhido para algo tão grandioso? Essa é a história que vamos explorar hoje. Essa história de Pedro é incrível, não é? Ela nos lembra que ninguém precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Aliás, se você também acredita nisso, dá um like nesse vídeo. Sabe, cada um como mim ajuda a continuar compartilhando histórias transformadoras como essa. E já que estamos falando sobre conexão, queria te fazer uma pergunta. Em que cidade você está assistindo esse vídeo agora? Eu fico imaginando pessoas como você, em diferentes cantos do Brasil, todos aqui juntos, buscando aprender mais sobre as verdades eternas da Palavra de Deus. Mas voltando à nossa história, Pedro era muito mais do que apenas um pescador. Ele vivia em Cafarnaum, uma cidade tranquila às margens do Mar da Galileia, onde passa seus dias lançando redes e tentando garantir o sustento da família. Era um homem comum, cheio de sonhos simples, até o dia em que sua vida mudou completamente. Imagine aquele momento. Ele estava no meio de mais um dia exaustivo de trabalho quando Jesus apareceu e disse algo que soava impossível. Lance sua rede ao mar e você verá. Pedro deve ter pensado, mais uma vez? Afinal, ele já tinha tentado tantas vezes naquela manhã sem sucesso. Mas alguma coisa no olhar de Jesus fez Pedro confiar. E você sabe o que aconteceu? Quando ele obedeceu, sua rede ficou tão cheia de peixes que quase rasgou. Pense nisso. Será que Pedro poderia imaginar naquele momento que aquele encontro mudaria sua vida para sempre? Mas a jornada de Pedro não foi só sobre milagres e redes cheias de peixes. Logo depois daquele encontro transformador com Jesus, ele começou a perceber algo. Seguir a Cristo não era apenas uma decisão simples. Era um convite para enfrentar desafios que ele nunca poderia imaginar. Imagine você no lugar dele. Lembra-se daquela vez em que Jesus pediu que Pedro andasse sobre as águas? Sim, aquela cena incrível que mencionei no início. Pedro estava no barco com os outros discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E então Jesus disse: "Vem." Pense nisso por um momento. Como seria ouvir essas palavras? Será que você teria coragem de dar o primeiro passo? Pedro decidiu confiar. Ele saiu do barco, deu alguns passos e começou a descobrir. Por quê? Porque no meio da tempestade, ele tirou os olhos de Jesus e focou nas ondas ao seu redor. Quantas vezes isso acontece conosco também? Quando permitimos que o medo e as declarações nos distraiam da presença de Deus, começamos a afundar. E sabe o que me impressiona ainda mais? Mesmo depois desse momento de fraqueza, Pedro continuou sendo escolhido. Jesus não disse: "Por que você duvidou? Está fora do tempo." Não. Ele estendeu a mão, tirou Pedro de volta e o levou consigo. Mas esse não foi o maior dos conflitos na vida de Pedro. Havia algo muito maior por vir, algo que testaria sua fé até o limite. Mas o maior teste na vida de Pedro ainda estava por vir. Lembra-se daquela noite em que Jesus foi preso? Os discípulos ficaram assustados, confusos, sem saber o que fazer. E Pedro, ele decidiu seguir Jesus de longe. Foi até o pátio do sacerdote de Sumô, tentando se manter discreto enquanto observava tudo de uma distância segura. Mas então aconteceu algo devastador. Uma criada mudou-se dele e disse: "Você também estava com Jesus." Pedro negou. Depois, outra pessoa insistiu: "Você é um deles."
Ele negou novamente. Até que, pela terceira vez, alguém afirmou: eu ouvi você falar como Galileu. Você está com esse homem. E Pedro, tomado pelo medo, jurou que não conhecia Jesus. Naquele momento, o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Imagine uma cena. Ali estava Pedro, o homem que tinha deixado tudo para seguir a Cristo, o homem que havia caminhado sobre as águas, agora quebrado e envergonhado. Ele saiu dali e chorou amargamente. Como deve ter sido aquele choro? Um choro de tristeza profundo, de dor por ter traído aquele que mais confiava nele. Quantas vezes nós também nos vemos nessa posição? Quando o medo ou a pressão do mundo nos escondem quem realmente somos e aquilo em que devemos. Mas aqui está a parte mais impressionante dessa história. Jesus sabia que isso iria acontecer. Antes mesmo de Pedro dar o primeiro passo ao seu lado, Jesus já sabia que Pedro o negaria. E ainda assim, ele o escolheu. Por quê? Porque Jesus não via apenas o erro de Pedro. Ele via o potencial dentro dele. Ele via a rocha que Pedro poderia se tornar. Mas Pedro não ficou preso naquele momento de falha. Não foi o fim da história dele. E sabe por quê? Porque Jesus sempre enxerga além do nosso pior momento. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos novamente. E dessa vez, ele teve uma conversa especial com Pedro. Você consegue imaginar como Pedro se sentiu ao ver Jesus depois de tudo o que tinha feito? Jesus perguntou a ele: Pedro, você me ama? 3 vezes ele fez essa pergunta. Parece coincidente? Não é. Aquelas 3 perguntas foram uma oportunidade para Pedro reafirmar seu amor por Jesus. Uma chance de curar as feridas deixadas pela sua negação. E Pedro respondeu com sinceridade: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro não precisou ser perfeito para ser escolhido. Ele só precisa estar disposto a se levantar depois de cair. E sabe o que aconteceu depois? Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Ele pregou no dia de Pentecostes. E milhares de pessoas aceitaram a Cristo por causa de sua mensagem. Aquele homem que duvidou, que negou, que chorou amargamente, agora foi usado por Deus para impactar vidas. Quantas vezes nós também nos sentimos derrotados pelos nossos erros? Quantas vezes achamos que não somos dignos de ser usados por Deus? Mas a verdade é que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Pedro aprendeu isso da maneira mais difícil, mas também da maneira mais transformadora. Agora, quero que você pare por um momento e pense: quantas vezes nós também nos vemos como Pedro? Quantas vezes achamos que nossos erros são grandes demais para serem perdoados? Talvez você esteja passando por uma situação assim agora. Talvez tenha falhado com alguém que ama ou se sentiu traído pela vida. Mas a verdade que essa história nos ensina é que Deus não desiste de nós. Ele está sempre pronto para estender sua mão, mesmo quando tropeçamos. Jesus disse em João, capítulo 21, versículo 15: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Essa pergunta é dirigida a Pedro, mas também é dirigida a cada um de nós. Ela nos convida a refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Não importa o quanto falhamos, o que realmente importa é o amor que temos por Ele. E esse amor, por menor que seja, é suficiente para Deus restaurar nossa vida. Pedro aprendeu isso da maneira mais difícil, mas também da maneira mais profunda. Ele descobriu que sua fraqueza não era um obstáculo, era uma oportunidade para Deus mostrar sua força. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa promessa é para você também. Talvez hoje você precise ouvir isso. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus.
O que ele procura são corações desejosos de voltar para ele, mesmo depois de uma queda. Seja qual for a sua tempestade, seja qual for o seu erro, lembre-se que Jesus está olhando para você com os mesmos olhos de amor com que ele olhou para Pedro. Ele quer te restaurar, te levantar e te usar para impactar outras vidas. A transformação de Pedro nos ensina algo poderoso. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Pedro era impulsivo, falho e inseguro, mas ele tinha algo que fez toda a diferença. Um coração disposto a voltar para Jesus, mesmo depois de cair. E é exatamente isso que Deus espera de nós também. Ele não está preocupado com nossa perfeição, mas com nossa entrega. Pense nisso por um momento. Qual foi o maior desafio da sua vida? Talvez você esteja enfrentando uma tempestade tão grande que parece impossível caminhar sobre ela. Ou talvez tenha caído tantas vezes que já nem sabe mais como se levantar. Mas eu quero te lembrar do que vimos hoje. Jesus estende sua mão para nós, mesmo quando estamos afundando. Ele nos faz perguntas que tocam o coração, mesmo quando falhamos. E ele nos dá uma nova chance, mesmo quando achamos que não a merecemos. Essa história de Pedro não é apenas sobre ele, é sobre você também. É sobre como Deus pode usar cada um de nós, com todas as nossas imperfeições, para realizar coisas extraordinárias. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquela que os chamaram das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa promessa é para você. Você foi chamado para brilhar, para impactar, para ser usado por Deus. Então hoje eu te convido a tomar uma decisão. Decidir confiar em Deus, mesmo nas tempestades. Decida voltar para Ele, mesmo depois de cair. E decidiu ser usado por Ele, porque Ele confia em você mais do que você imagina. Lembre-se, Deus enxerga além dos nossos erros. Ele vê o potencial dentro de nós. Então aqui no verso sagrado vimos que Deus usa os imperfeitos para fazer o impossível. Pedro era um homem comum, cheio de falhas e medos. Mas ele se tornou a rocha da igreja porque escolheu confiar em Deus, mesmo depois de cair. Essa história nos lembra que não importa o quão grandes sejam nossas falhas. O que realmente importa é o amor que temos por Jesus e nossa disposição de voltar para Ele. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like aqui no vídeo. Esse gesto simples me ajuda a continuar compartilhando mensagens como essa com mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e clique no botão de inscrição agora. Quero te encontrar no próximo vídeo, onde vou te contar como Esther virou o jogo com uma única escolha. É uma história que vai te inspirar a tomar decisões estimulantes em sua vida. Mas antes de ir, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Vocês são a alma desse canal. Cada comentário, cada like, cada oração me motiva a continuar esse trabalho. Saiba que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, assim como Ele esteve com Pedro, guiando cada passo e transformando suas quedas em oportunidades de crescimento. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Que Ele te dê sabedoria para enfrentar as tempestades e coragem para caminhar sobre as águas quando Ele te chamar. Até a próxima, e que a paz do Senhor seja sempre com você.